Bom, meus amigos, eu sou o professor Lins, professor Elias Lins, e estamos aqui mais uma vez para fazermos uma palestra. E dessa feita, eu queria conversar com vocês por que as pessoas têm dificuldade de mudar seus pensamentos. É uma coisa que eu pensava, por que as pessoas às vezes se entregam aos pensamentos negativos? Por que elas entram em pensamentos desanimadores, pensamentos derrotistas? Então, algo para a gente pensar, né? A primeira coisa que nós temos que fazer com o tipo de pessoa que está sofrendo é falar com ela da realidade. Porque não adianta se chegar perto dela e querer falar sobre fantasias, sobre coisas que não existem, que tudo vai ser resolvido. Isso não adianta. É falar com a pessoa da realidade, se inteirar do que realmente está se passando com a pessoa. É um trabalho que você tem que fazer como terapeuta, como psicoterapeuta, como psicólogo, como psicanalista. Nós temos que fazer isso. Nos inteirarmos do que realmente está se passando com a pessoa. Isso é muito importante, porque ela vai se sentir amparada, ela vai se sentir, como se diz assim, segura, ela vai sentir que tem alguém que está interessado no problema dela, alguém que vai ouvi-la, que vai dividir com ela aquele momento que talvez para ela seja insuportável. Então, a primeira coisa é colocá-la na realidade, né? Por quê? Porque todo e qualquer pensamento que nós pudermos passar para ela que não seja realidade, vai estar dentro do campo do abstrato, vai estar dentro do campo do será, talvez, né, quem sabe, e isso não é bom. E ela também não vai aceitar, porque ela está numa pressão tão grande de dificuldade que isso vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro, né? Ela não vai aceitar nada de filosofia, nada filosófico que você passe para ela, por causa da situação que ela está vivenciando. Pode ser uma situação de quê? Pode ser uma situação de pessoas doentes, pode ser uma situação de problemas no emprego, pode ser uma situação de dificuldades financeiras, pode ser uma situação de dificuldade sexual, pode ser uma situação de dificuldade com filhos, com família, com uma série de coisas. Então fica difícil você chegar para uma pessoa e dizer, você tem que ter pensamento positivo. Você vai fazer yoga, fica de cabeça para baixo. Olha, você vai fazer, vamos dizer assim, uma ginástica, você vai caminhar, você vai fazer aquilo. Isso não vai adiantar. A pessoa ela está precisando ouvir e encontrar uma saída para os problemas que ela está vivenciando. Por quê? A situação pela qual ela está passando coloca ela num estado ansioso. E nós sabemos que a ansiedade é o veneno, né? O veneno que nós poderíamos dizer da nossa atualidade, a ansiedade, porque são cobranças e mais cobranças. As pessoas que têm profissões como vendedores, que são as que eu mais atendo, bancários, que também são as que eu mais atendo, policiais, também atendo bastante, professores, eu estou atendendo muito, são pessoas que hoje em dia elas vivem constantemente sob pressão. Por quê? Porque há uma exigência muito grande. Os vendedores, os bancários, de bater cota. Tem que bater cota. Então você tem que vender seguro, você tem que vender isso, tem que vender aquilo, tem que vender aquilo, tem que bater aquela cota. Então o indivíduo no mês ele fica desesperado, ele fica na ansiedade, ele não dorme direito, porque tem que bater aquela cota. O policial fica numa ansiedade gigantesca, porque a qualquer momento ele pode ser vítima de um ataque, ou seja lá o que for, né, de que natureza for. O professor hoje é agredido por alunos, né? Então você fica com esses profissionais numa situação em que eles o tempo todo estão sob estresse. E isso gera um processo de ansiedade. A ansiedade, nós sabemos que é uma grande causadora de fenômenos corporais psicossomáticos. Nós sabemos disso. Então, diante da situação que ele está vivenciando, não adianta você chegar, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que você vai melhorar, vai fazer yoga, pensa positivo, pensa aquilo, pensa aquilo. Não adianta. A realidade dele é outra. A realidade dele é essa, nua e crua, que ele enfrenta todos os dias. O que nós podemos fazer para ajudar essas criaturas, mais, vamos dizer assim, emergencialmente? Nós temos a hipnose, mas esbarramos numa coisa. Nem todos acreditam na hipnose, nem todos têm uma ideia do que seja hipnose. Existe um monte de pessoas que se dizem terapeutas, hipnoterapeutas, e não o são, apenas aprenderam as técnicas, mas não sabem trabalhar efetivamente com a hipnose
profundamente com a hipnose. Temos bons terapeutas, psicoterapeutas que trabalham muito bem com hipnose. Então é importante que a pessoa, primeiramente, ela saiba quem está cuidando dela. Isso é muito importante porque eu acho que você não entregaria o seu computador na mão de um leigo. Entregaria não, você iria entregar o seu computador na mão de um técnico, de alguém que realmente conhecesse a fundo o funcionamento do computador. Então a mesma coisa é a sua mente. Você não vai entregar sua mente a qualquer um. Você busque informações sobre o profissional, você veja se o profissional está registrado em algum conselho regional, seja lá o que for, ou seja, veja as referências do profissional para que você possa buscar nesse profissional uma condição de melhorar a sua vida. O profissional não vai dizer o que você vai fazer na sua vida, mas o profissional vai lhe orientar para que você possa extrair de você o melhor que você possui, as melhores coisas que você tem aqui dentro, os recursos que você carrega. Então, o profissional ele vai orientar você para isso. Por quê? É importante. Às vezes a gente fala assim, olha, busquem a terapia. Eu não sou maluco, para que eu vou buscar terapia? Eu vou lá falar com o camarada vai dizer o que eu vou fazer. Não é isso. O profissional não vai dizer o que tem que ser feito, mas ele vai te orientar para que você possa extrair o melhor de você. E com isso, você possa caminhar. Porque diante de uma situação difícil, as pessoas travam. Elas ficam travadas, elas ficam paradas, elas ficam estáticas. Então, elas precisam caminhar. E para caminhar, a mente delas tem que caminhar. Então, o profissional vai dar a elas essa condição, né? Mostrar a elas possibilidades, as capacidades que ela possui, o que de bom ela traz, o que ela pode alcançar, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa se motive e, de repente, saia da inércia do sofrimento e vá buscar a vitória, vá buscar conquistar aquilo que ela merece por direito nessa vida. Conselhos. Não adianta. Existe até um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Exatamente isso. Tem uma coisa que as pessoas buscam, mas não resolvem, porque não tira elas da situação. Às vezes as pessoas chegam para mim, a pessoa buscou a religião, né? E ela está melhor. Não, se ela estava com problemas financeiros, porque estava gastando muito, estava com isso, estava com aquilo, é claro, ela vai melhorar porque ela não vai gastar mais. Né? Igual a pessoa que bebe, gasta dinheiro com bebida ou fuma, vai para a igreja tem realmente o seu valor, chega lá, ela deixa de fumar, deixa de beber, vai sobrar dinheiro para ela. Mas o grande mal da religião em si é que as pessoas colocam na mão de Deus toda a responsabilidade sobre sua vida. E não pode ser assim. Deus não pode ser responsável se você perde seu emprego, se você está doente, se alguém morreu, se não morreu, porque o que você ouve das pessoas depois que elas entram para a igreja é o seguinte: Deus quis assim, é a vontade de Deus, Deus tudo sabe o que faz. Não é bem assim. Nós temos também os nossos direitos, nós temos que lutar, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos atribuir a Deus tudo que acontece sobre a face da terra. Então a gente fica no jogo. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é culpa do demônio, é culpa do diabo. Tudo que acontece de bom foi Deus que abençoou. Então a gente fica nessa gangorra. E nós mesmos, que providências a gente toma? Nós não tomamos providência nenhuma. Né? Como nós vamos melhorar como pessoas? Só através do que está escrito. Eu conheço um monte de pessoas religiosas que não mudaram. Elas vão para a igreja, mas pessoalmente elas não mudaram, continuam do mesmo jeito. Continuam sendo grossas, continuam ofendendo as pessoas, continuam fazendo uma série de coisas. Ou seja, como seres humanos não mudaram. Mas foram para a igreja, tudo bem, é uma busca, resolve o problema de muita gente, sei que resolve. Mas a minha questão é que nós não podemos jogar para a mão de Deus tudo o que acontece na nossa vida. Nós somos responsáveis também por muita coisa e nós podemos modificar muita coisa na nossa vida sem ficar jogando para a mão de Deus essa atribuição. Então é obrigação nossa buscar o melhor para a nossa vida. Como? Muito bem, é difícil pensar positivo. Mas olha bem, a gente já está no negativo. Se você mesmo não acredita que vai mudar, pelo menos mude seus pensamentos. Porque se você está no negativo, vai pensar mais negativo ainda. Começa a pensar positivo, mesmo que você não acredite, não dê crédito.
Mesmo que você considere uma mentira, comece a falar coisas positivas na sua vida. Eu vou melhorar a cada dia, eu vou superar essa dificuldade, eu vou superar essa doença, eu vou passar por cima desses problemas, eu vou conseguir chegar onde eu quero, eu vou conquistar as coisas que eu quero, mesmo que você esteja dentro da dificuldade. Porque isso vai dar ânimo, isso vai dar força, e você vai ter muito mais força para atravessar por dentro daquilo que está lhe afligindo. Então, é difícil, às vezes, as pessoas mudarem o seu pensamento porque elas não têm ajuda. Elas não têm ajuda. É muito difícil por causa disso, elas ficam sozinhas. Então, você faz auto-hipnose, como se ela nunca fez auto-hipnose? Né? E também tem um detalhe, para se fazer auto-hipnose, você tem que aprender auto-hipnose, você tem que acreditar na auto-hipnose, você tem que acreditar que você pode ser auto-hipnotizado. Né? Não é só, vai fazer auto-hipnose, vou fechar os olhos aqui, estou auto-hipnotizado. Não, não é assim. Tem todo um andamento, tem todo um treinamento. Como tudo na vida, tem treinamento. Sem treinamento, a gente não consegue absolutamente nada. Até para mudar os nossos pensamentos, nós temos que ter treinamento. Nós temos que aprender a ver aquilo que nós queremos na nossa vida. Mesmo com as dificuldades presentes, nós não desistimos daquilo que nós queremos. Nós não desistimos dos nossos objetivos. Então, isso tem que ficar gravado na mente de todos nós. Tá? Para que possamos alcançar, enfim, o nosso objetivo final, seja ele qual for. Eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima palestra. Qualquer contato, professor Elias Lins, eu estou no Facebook, e o meu site é www.ibhp.com.br. E se quiserem mandar e-mail para mim, eu ia dizendo para mim. Então, se quiserem mandar um e-mail para mim, é linsdime@gmail.com. Um grande abraço e sucesso sempre para vocês.